seja muito bem-vinda a mais um programa Mensagem por Elas, aqui no canal da TV Novo Tempo. Eu sou Ivelise Fonseca e o nosso tema de hoje é um tema super especial. Qual é o propósito da minha vida? Por que eu existo? Para que eu existo? É a chance que você tem, você mulher, você mamãe que está aí em casa, chamar seus filhos, os jovens, os adolescentes, seu maridão para acompanhar conosco o tema hoje. Para que serve a nossa vida? Para que vivemos e qual é o propósito da nossa vida? Em meio ao caos, às redes sociais, às dúvidas. Será que existe algo mais profundo, mais significativo esperando por nós? Iremos para um rápido intervalo e aí eu espero você para tratarmos sobre o propósito da nossa vida. Lembra de chamar seus filhos e seu marido para acompanhar com a gente. Estamos de volta aqui no nosso programa Mensagem por Elas. Eu sou Ivelise Fonseca e espero que você, minha amiga, já tenha acomodado seus filhos, seu marido para acompanhar conosco. Então presta atenção no presente que a Novo Tempo tem para você. A revista Eu no Universo. Peça agora. Essa revista Esperança, Eu no Universo, tem a ver com a sua identidade, quem você é, para quem você vive, para que serve a sua vida, como conhecer a Deus. Eu no Universo. Envie uma mensagem para 12 98244 4449. Eu vou repetir. 12 98244 4449. Quando você mandar a mensagem, vão te mandar um link para você preencher um cadastro e receber a revista. Ai, Ive, mas eu não gosto de preencher, então eu gosto de ser atendido. Você também pode pedir para que alguém te atenda. Basta que você escreva, quero ser atendido aqui, que um atendente com todo carinho e atenção vai te responder e preencher esse cadastro para você. Aproveite este presente, é sem custo algum e vai chegar até você essa revista Eu no Universo, tratando sobre a sua identidade. Quero convidar você a fazer uma oração. Vamos juntos? Querido Deus, estamos aqui na sua presença para entendermos mais quais são os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, para cada uma das vidas que estão atentas neste momento, que recebam o teu amor, a unção do teu Santo Espírito e a percepção espiritual do que é o teu projeto para a humanidade, do que significa viver, Senhor, nesta terra. Nos ajuda a compreendermos mais esta mensagem que está na tua palavra. E já te agradecemos pela oportunidade. No nome de Jesus, amém. Tantas são as perguntas sobre a questão específica do qual é o propósito de vida. E não seria diferente neste programa para perguntar para que serve a sua vida? Nós buscarmos a resposta na palavra do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, e eu abrirei a Bíblia também para acompanhar com você. Gênesis, capítulo 1, verso 27, Deus diz assim: assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Perceba, Deus nos criou semelhantes a Ele. Nós não somos fruto do acaso, mas fomos criados com uma identidade e um propósito. Você já parou para pensar que a sua vida foi criada, a sua forma, semelhante a quem Deus é? Que você não é qualquer um. Jovem, mulher, marido desta querida amiga e irmã que acompanha, você não é qualquer um. A sua vida foi criada para um propósito. Ivelise, mas como descobrir qual é esse propósito? Algumas notícias do Brasil apontam para nós, antes de prosseguirmos, que essa questão é crucial nos dias atuais. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard em 2023 revelou
que jovens entre 18 e 25 anos, olha, pode ser você que está me ouvindo, hein? Jovens entre 18 e 25 anos enfrentam altas taxas de ansiedade e depressão, muitas vezes relacionadas à falta de um propósito de vida claro. A pesquisa destaca que a ausência de objetivos definidos pode levar a sentimentos de desorientação e afetar negativamente a saúde mental dos jovens. Os pesquisadores enfatizam a importância de ajudar você, jovem que está me ouvindo, a encontrar um sentido e direção para a sua vida. E essa é a maneira para promover o bem-estar emocional. De acordo com uma pesquisa do Instituto Acatu, sentir que há propósito nas ações é um dos principais motivadores da felicidade entre os jovens brasileiros. O estudo indica que quando os jovens percebem significado em suas atividades e contam com o apoio de pessoas próximas, eles experimentam níveis mais elevados de satisfação e bem-estar. Isso reforça a importância de cultivar um senso de propósito, de pertencimento, para promover a felicidade e a realização pessoal entre os jovens no Brasil. Sabe, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, com 9,3% da população sofrendo com ansiedade, especialmente entre jovens. E essa fonte é da OMS de 2023. Houve um levantamento também feito pelo IPEC, que revela que 60% dos jovens brasileiros sentem falta de um sentido mais profundo para suas vidas. E essas notícias nos mostram como o tema do propósito é relevante e urgente. Olha só, você já parou para pensar para que serve a sua vida? De onde você vem? O que você tem feito e para onde você está indo? Já parou para refletir para qual propósito você vive? Antes de nós olharmos a história que eu separei da Bíblia, eu quero pensar com você em algumas situações especiais sobre uma vida com propósito. Eu ouso dizer que no meu tempo, no tempo talvez dos seus pais, dessa mãe que me acompanha, ou da avó, antigamente bastava se fazer um apelo para as pessoas, está bem? E elas serem apeladas para servirem a Deus, elas ouviam a mensagem e elas a atendiam. Pessoas que tinham muito menos recursos tecnológicos de comunicação, como nós temos hoje, nós temos inúmeros acessos, instrumentos à nossa disposição, mas com muito menos de recursos, elas aceitavam o desafio do propósito de vida. Hoje, nós falamos sobre o que arde no coração de Deus. Muitas vezes enfatizamos a necessidade de salvação para quem está sem conhecimento. Exaltamos a grandeza exatamente do ministério e ainda assim parece que as pessoas não são tocadas e não conseguem descobrir para que serve viver. E olha a situação, se torna desafiador acessar as pessoas para responder ao chamado divino. Nós falamos sobre a verdade, compartilhamos da palavra, compartilhamos o que arde no coração de Deus, o que importa. Temos hoje mais recursos, mas menos vidas envolvidas e alinhadas com o seu propósito de viver. A compreensão de propósito passa pela consciência do significado da vida. Para que você vive? Já se fez essa pergunta? Para que você vive? Onde você está e o que você tem feito a diferença? As pessoas percebem quem você é e para que serve o seu viver? Será que elas notam que o seu estilo de vida é impactante? Porque tem que ser. A cada dia que Deus nos chama para a vida e nos dá a respiração, porque isso é um milagre, isso significa que a boa obra que Ele iniciou no seu viver ainda não terminou. Então, é preciso viver de forma impactante. Será que você sabe para que serve o viver? Já parou, na realidade, para refletir? Ao mesmo tempo,
que as pessoas não sabem responder essa questão, para que serve viver? Há uma tendência nesse meio midiático da internet e dos valores de sempre supervalorizar muito mais a vida, a minha própria vida, a minha vontade, do meu jeito, a minha felicidade. Nós buscamos um propósito para a vida, mas o que o mundo tem nos pregado muitas vezes é a conversão da minha vontade por que importa a minha vida. Então eu devo buscar tudo que me faz feliz. E se eu não estiver mais feliz, eu mudo. Eu mudo de trabalho, porque não está muito bom onde eu estou trabalhando. Eu mudo, na verdade, de faculdade, porque esse curso não me faz feliz. Eu mudo de casamento, porque essa vida aqui não está servindo, então eu troco de marido. Troco o meu relacionamento familiar, viro as costas para a mãe, para o pai, vou morar sozinho, porque agora isso não me faz mais contente. E a todo instante o ser humano busca uma troca, esquecendo que, como está em Eclesiastes, esse vazio do qual você busca preencher só pode ser preenchido pela presença de Deus na sua vida. Então, essa supervalorização da vida, que é compartilhada de você buscar o seu autocontentamento, a sua felicidade em detrimento dos outros, quebra a oportunidade de compreender para que serve o seu viver. E mais, o que gosto de fazer, eu sempre devo buscar fazer. Aliás, importa só o que eu gosto, essa é a verdade. A tendência tem sido em me agradar como ser humano em detrimento dos outros. Isso é uma artimanha do inimigo. Sabe por quê? Não há mais a busca pela disciplina espiritual. As pessoas não têm tolerância, muitas delas, de buscarem disciplinas profissionais, disciplinas espirituais. Estamos muito acostumados a uma rapidez e queremos a todo instante um resultado imediato, entendeu? Resultado imediato. Não é eu me disciplinar nos alimentos. Eu quero um remédio que me ajude a ter mais energia, a, na realidade, emagrecer rapidamente. Eu não quero aprender a ler a Bíblia. Eu quero que Deus se apresente a mim, me dê uma carga de emoções que confirme que eu estou no caminho certo. Eu não quero aprender sobre o meu novo trabalho. Eu quero que a empresa sente comigo, faça do meu jeito, entenda o que eu gosto ou o que eu não gosto de fazer. Perceba, é sempre uma busca pelo prazer imediato, sem disciplina, perseverança, que é um dos valores que a Bíblia nos apresenta sobre propósito de vida. Estou falando que a sua vida não pode ser considerada, na realidade, valiosa demais em detrimento dos outros. E por isso, eu quero te convidar a abrir a Bíblia hoje num presente-chave. Estende a tua mão aí, simbolicamente, para você receber este presente que está em Atos. Estende a mão para receber. E você vai abrir sua Bíblia, tá? E está em Atos, no capítulo 20, no verso 24. Eu quero ler com você. Antes ainda de falar sobre o personagem que eu quero comentar, quero ler com você esse presente da Bíblia que o Senhor me fez achar. Em Atos, no capítulo 20, no verso 24, Paulo nos explica qual é o propósito da vida. E ele nos diz assim, no verso 24, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. 2 pontos. Qual é a missão? Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Qual é o propósito da minha vida? Aqui, eu não estou falando de não ter amor próprio, de você não valorizar a si mesmo. Ao contrário, eu estou dizendo para você encontrar sua identidade em Cristo Jesus. É para você buscar de valorizar mais o propósito de Deus do que a sua própria vida. Enquanto você estiver procurando valores para a sua vida, felicidade, humanamente constatando, você não vai encontrar nada e será muito imediato. Logo, você vai querer passar de tela e de programa. E até de própria vida, porque não estará satisfeito com a sua própria vida, vai olhar a vida do outro e muitas vezes a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. A gente só não sabe que essa grama pode ser sintética. O que eu quero dizer para você é que o segredo dos que se doam ao reino de Deus é a sua capacidade de não darem mais valor à vida
em si do que a razão dela. Eu quero te convidar hoje a desenvolver essa capacidade que Deus já te deu, que significa valorizar a sua vida, mas não em detrimento da razão dela existir. E a razão da sua vida existir é cumprir os propósitos divinos que o Senhor tem para você. Quer saber para que serve a sua vida? Pergunte ao seu Criador. Quando nós compramos um carro, olhamos supostamente o manual. Quando você compra um celular, você quer saber como manusear. Quando você entra num novo curso, você quer olhar a grade para entender a composição das disciplinas. Quando você entra no casamento, você pergunta para o seu cônjuge aquilo que agrada, porque você deseja vê-lo mais feliz. Pergunte ao seu Criador o que ele deseja da sua vida e qual é a razão do seu viver. E você perceberá que o contexto, exatamente, que Paulo nos compartilha, é que viver não é fácil. Olha comigo, o mesmo capítulo de Atos 20, no verso 22 e 23, a vida dele não estava fácil. O verso 22, antes dele declarar para que serve a vida dele, ele diz assim: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas, aí ele vem dizer, minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão. Então vejam, o que estava esperando por Paulo, ele não sabia. Mas ele sabia que o Espírito Santo diria a ele o que ele deveria fazer. Esse é o segredo da vida. É buscar no Criador a razão de viver e o seu propósito. E a nossa razão de viver é testemunhar o que Deus faz por nós para as outras pessoas. Nós teremos grandes desafios para enfrentar. A despeito desses desafios, mantenha-se firme. Exatamente porque o segredo está na sua capacidade de se entregar totalmente ao Criador. Sim, você tem essa capacidade. Para de ficar lutando, querendo fazer a vida que é sua, que Deus te deu de presente, só do seu jeito. Consulte o Criador e desenvolva mais a capacidade que Deus te deu de se entregar totalmente a Ele, porque é isso que você está buscando quando busca felicidade no trabalho, quando busca felicidade nos recursos financeiros, quando busca felicidade em títulos, em méritos, em reconhecimento, em amor das pessoas. Se você buscar a capacidade de se entregar totalmente a Deus, sua vida terá propósito. Você saberá responder para que você existe. O propósito da vida está em não considerar a sua vida mais valiosa que o chamado. Ah, sim, tem um custo. Viver tem um custo. Paulo nos relatou. Ele estava vindo de altos desafios, não sabia para o que estava indo e o que enfrentaria. E viver tem um alto custo. Viver é impactante. Se você quer uma vida sem problemas, tranquila, basta não viver. E eu não estou falando para tirar a sua vida, mas só os mortos não têm mais problemas. Enquanto houver vida na nossa vida, nós, então, enfrentaremos desafios. E ainda neste contexto, o propósito da vida está em não considerar a sua vida mais valiosa do que o próprio chamado. Não, o propósito de vida tem a ver com renúncia e abnegação. Eu vou repetir. Viver tem a ver com renúncia e abnegação. Viver tem a ver com eu sei de onde venho, eu sei o que vivo e eu sei para onde estou indo. Eu confio em quem me criou. Então eu farei o que ele me pede. Renúncia e abnegação. A questão desse propósito de vida, não adianta você ficar esperando uma nuvem de sentimentos ou querer viver uma grande emoção. Ai, mas alguém tem que me promover para eu sentir que esse é o caminho. Os sentimentos são importantes, mas o propósito de vida perpassa a sua capacidade racional de decidir, cumprir da sua vida a razão de existir do modo como o nosso Criador assim nos convidou. E então, o convite é: pare de viver de escândalos. Sim, presta atenção.
Para de viver de escândalos, porque você escandaliza os que estão ao seu redor quando você não valoriza a sua própria vida. Para de querer ficar testando para encontrar em algum lugar a razão de viver e busque na palavra. Olha a história bíblica de José do Egito. Está registrada em Gênesis, no capítulo 37, do capítulo 37 até o capítulo 50. E esse jovem nos mostra que, como você, passou por diversas dificuldades. Dificuldades extremas. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos, foi preso injustamente. Ele passou aflições, trabalhou dos trabalhos mais, assim, sem destaques, e mesmo assim, ele manteve sua fé em Deus. No final, ele entendeu seu propósito, quando disse aos seus irmãos, e aí eu quero te convidar a abrir a palavra, para você ler comigo em Gênesis, no capítulo 50, no verso 20. Olha que bênção! Uma pessoa que sofreu tanto, mas sabia qual era o propósito da sua vida. Olha o que está em Gênesis, no capítulo 50, no verso 20, que nos diz assim: José vira para sua família, que o vendeu, maltratou, e fala assim: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Eu vou repetir, não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Verso 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. E o verso 21. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou a tratá-lo com bondade. Uma pessoa que sofreu tanto e escolheu tratar os seus algozes com bondade. José entendeu o seu propósito de vida. José entendeu tanto para que serve viver, que cumpriu o plano de Deus, salvando não só a sua família, mas todos da nação. Tem uma autora cristã que eu gosto muito, chamada Ellen White, que dá alguns insights profundos sobre a vida de José. Depois que você quiser consultar, ela dá algumas ideias. E José, ele cumpriu o seu propósito, destacando como suas experiências moldaram o seu caráter, a sua missão. Na realidade, este jovem, que muitas vezes pode parecer a sua história ou a minha, ele era um pouco mimado. Sim, seus pais faziam o que ele queria. Só que no decorrer dos enfrentamentos desafiadores que ele experienciou, que ele ali acabou provando no seu viver, no momento que ele foi vendido como escravo, ele enfrentou uma transformação crucial. A experiência de um dia na vida dele foi, na realidade, de forma muito especial, a transformação do seu caráter. Essa experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. A sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem ponderado. Ele se tornou corajoso e senhor de si. Nesse período de adversidade, José voltou seus pensamentos para Deus. Você, quando enfrenta desafios, fica pensando em quem ou no quê? Busca o quê? José se lembrou dos ensinamentos do seu pai e das promessas divinas. Olha, pai, olha, mãe, o papel importante que você tem na vida dos seus filhos, de a cada dia ensinar um pouquinho da palavra de Deus, das promessas divinas. E essa reflexão levou a entregar-se José completamente ao Senhor, decidindo servir a Deus com integridade, independentemente das circunstâncias. Então, nós percebemos que foi fundamental para que José cumprisse o propósito que Deus havia designado para ele. Além disso, mesmo em meio às tentações, no Egito, José manteve sua fidelidade a Deus. No meio do caos, José se manteve fiel. Para servir, não apenas o elevaram para a posição de destaque, mas também prepararam José para ser um instrumento de salvação para muitos, incluindo a própria família. Observe que a vida de José ilustra como Deus pode usar as provações para preparar indivíduos para cumprir propósitos maiores. Preste bem atenção, eu quero compartilhar com você algumas dicas especiais para que você foque no propósito da sua vida. E o propósito é levar o testemunho do Senhor para as pessoas. Não escandalize os outros vivendo de qualquer forma. Faça uma reflexão de perdas e ganhos. Eu vou esclarecer o que é isso. Como viver
é cumprir os propósitos de Deus para você na sua vida? Leve em consideração perdas e ganhos. O que você vai perder menos? Para que você, então, revele o propósito de Deus na sua vida. A primeira dica é: pergunte ao seu Criador. Como descobrir o seu propósito? Pergunte ao seu Criador. Veja, você foi criado por Deus para cumprir o propósito dele. A segunda dica é: busque autoconhecimento. Entenda suas habilidades, suas paixões, seus valores, como está em Salmos, no verso 14 do capítulo 139. Eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. Você louva o Senhor por quais habilidades que você tem? Descubra. Sirva aos outros é a terceira dica. E ao servir, você descobre talentos e paixões. Em Marcos, no capítulo 9, no verso 35, nos diz: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, servo de todos. Imite Jesus. Observe como Jesus viveu humildade, amor e serviço. Ele deixou o exemplo para que nós fizéssemos da mesma forma como ele fez. Humildade, amor e serviço. Esteja conectado a uma comunidade. Não acredite na artimanha do inimigo que vale viver sozinho fazendo só suas próprias vontades. Cresça convivendo com outras pessoas, buscando propósitos em união. Não deixe de congregar com outras pessoas. Compartilhe sua fé, sua história com Deus. Pode inspirar outras pessoas. Então, tenha coragem para agir. O propósito sem ação é só sonho. Tenha coragem de agir. Viva sendo forte e corajoso. Ou seja, busque no Senhor coragem, força, disciplina, sem medo, porque o Senhor está contigo. A sua vida tem propósito. Presta atenção. Você não é um acidente. Deus tem um plano único e perfeito para você. Nós, aqui da TV Novo Tempo, do programa Mensagem por Elas, acreditamos que você não deve se conformar com uma vida sem sentido. Por favor, meu amigo, minha amiga, meu querido jovem, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você vai continuar vivendo sem propósito? Ou vai abraçar aquilo que seu Criador planejou especialmente para você? Que Deus abençoe sua vida e você descubra de onde você vem, quem você é, para onde você está indo. E eu quero orar com você. Querido Deus, obrigada porque a Tua palavra só confirma que nós não somos um acidente, mas que o Senhor tem planos para nós. Revela, Senhor, e que cada vida esteja atenta a este plano para agir com coragem, sem medo, com disciplina, para cumprir a Tua vontade. No nome de Jesus, amém. Então, qual é o propósito da sua vida? Foi sobre isso que nós conversamos hoje. Que você saia da sua casa, do seu conforto, para espalhar para as pessoas essa vida impactante que Deus te deu. Aproveite para viver de modo abundante, de forma plena. Esse é o nosso desejo, na presença de Deus, no programa A Mensagem por Elas para você.